O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu os depoimentos de Jaime Messias Silva, diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Iteral, e o José Rodrigo Marques Quaresma, gerente executivo administrativo do órgão, marcados para hoje à tarde na CPI do MST. A decisão atendeu a um pedido da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Na reta final, a CPI do MST espera fechar o cerco ao governo federal. Os parlamentares da oposição querem convocar o ex-governador de Alagoas e atual ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo uma diligência feita pela CPMI, ou pela CPI, melhor dizendo, em Alagoas no mês passado, na gestão de Filho, Renan Filho, o governo estadual teria financiado atos do MST. Um requerimento para convocar o ministro chegou a ser pautado na última sessão do colegiado, mas acabou sendo adiado. A expectativa é que hoje os depoimentos de representantes do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas tragam elementos para fortalecer o pedido. Procurado pela CNN, o ministro disse que não vai se manifestar sobre esse assunto. A gente continua aqui a conversa, então, com o Alexis Fontaine e com o Juliano Medeiros, integrantes da CPI do MST ouvidos pela CNN, acreditam que o parecer final da comissão não deve ser aprovado. Isso porque o relator, o deputado Ricardo Salles, tem afirmado que não abre mão de pedir indiciamentos, o que deve mobilizar a base aliada do governo contra o texto. Diante disso, minha pergunta, Alexis, com minoria na CPI do MST, eles vão conseguir aprovar um relatório desfavorável ao governo? Acho bem difícil, viu, Lu? Porque, de fato, eu já participei de algumas dessas CPMIs, inclusive do BNDES, e quando a gente indicava indiciamentos de alguns dos atores que tinham participado, a base vinha mesmo. E vamos lembrar que no governo passado o governo tinha maioria, né? O governo Bolsonaro tinha maioria. E mesmo assim, a esquerda, o pessoal da oposição, conseguiu barrar e conseguiu evitar que fossem indiciados. Então, eu acho que essa CPMI também está, aliás, é uma CPI, né? Ela está num trabalho bem intenso, expôs muitas coisas, né? Desses acampamentos, dessas escolas de ideológicas e tudo mais, e a diferença entre os líderes, a vida boa dos líderes e daqueles que estão assentados em estados, muitas vezes, quase de análoga escravidão. Então, ela tem feito o trabalho dela. A oposição tem sido muito presente em todas as reuniões, tem gritado, tem feito obstrução, mas essa é uma CPI que eu acho que pode mostrar ao Brasil o que acontece de fato no campo, o que acontece nesses movimentos que supostamente são sociais, mas que têm muita exploração de pessoas muito vulneráveis. Então, vamos ver. Mas acho que vai ser difícil aprovar mesmo em função dessa maioria do governo. Juliano. Lu, queria só ainda, em relação ao nosso tema do bloco anterior, repor a verdade aqui. O Alexis, não é a primeira vez que ele faz isso, ele mencionou que quem estava distribuindo água para os terroristas que invadiram o Palácio do Planalto foi o Gonçalves Dias. Não é verdade, Alexis. O nome do major... A imagem mostra isso. O nome do major que oferece água nas imagens mostradas pela CNN se chama José Eduardo Natali de Paula Pereira. Um bolsonarista... Um bolsonarista que acompanhava... Eu não quero entrar nessa discussão aqui, mas se for para restabelecer a verdade, nós vamos entrar em outras pautas. Eu estou estabelecendo a verdade porque não é a primeira vez que você faz isso, Alexis. Me desculpe. Outro dia você disse que o presidente da Colômbia... que o presidente da Colômbia tinha acusações de narcotráfico. Eu não sei de onde que você tirou isso. Está soltando narcotraficantes, exatamente isso. Então vamos lá. Você disse que o Gonçalves Dias foi flagrado num vídeo distribuindo água para os manifestantes. Isto não é verdade. As imagens que a CNN trouxe, exclusivas da CNN, mostram o major do Exército José Eduardo Natali de Paula Pereira, que acompanhava Bolsonaro e Mourão em viagens pelo país, distribuindo água para os manifestantes. Então vamos repor a verdade, porque a CNN é uma emissora séria e não cabe aqui, convidados da CNN, nem a mim nem a você, difundir fake news ao vivo no ar.
Sobre a CPI do MST, essa é a quarta CPI do MST que acontece e essa CPI, como todas as outras, não vai mostrar absolutamente nada. Porque a CPI quer mostrar que o MST cobra valores dos assentados. Não conseguiu mostrar porque isso não é verdade. Eu já tive em inúmeros acampamentos e assentamentos do MST. As pessoas que estão lá estão voluntariamente buscando o seu direito à produção, buscando o seu direito a ter um pedaço de terra para viver dignamente. A CPI quer mostrar que, de alguma forma, o MST tem relação com organizações criminosas. Não vai conseguir provar, porque as outras 3 CPIs que foram criadas para esse fim também não provaram, porque isso não é verdade, não é real. Então, essa CPI, como todas as 3 CPIs que aconteceram antes, não vai dar em nada, porque a tentativa de criminalizar o MST não para de pé. O MST é um movimento sério, tem mais de 40 anos, nunca conseguiu ser extinto ou criminalizado nesse país. Não vai ser o Ricardo Salles, que está enrolado até o pescoço com uma série de acusações graves, que é indiciado e réu por uma série de crimes, que vai conseguir fazer isso. Muito bem, Alexis, você quer uns 20 segundinhos ou a gente pode seguir? Quero. Vamos restabelecer a verdade aqui. Houve depoimentos claramente de que o movimento achaca aqueles que não fazem parte, fazem toda uma hierarquia de quem faz mais parte do movimento ou não distribui terra, não resolve o problema da reforma agrária, há 40 anos que não resolve nada, ou seja, é um movimento que não tem nem CNPJ, armado até os dentes e quando entra com violência, destruindo fazendas produtivas na Bahia, aqui no estado de São Paulo, em vários outros locais, e simplesmente é um movimento político. Encerro meus 20 segundos. Muito bem, Juliano. Não, é isso. Ele vai ter que provar mais uma vez que o movimento é armado. Eu não sei de onde que o Alexis tira essas ideias, gente. Eu tive em dezenas de acampamentos e assentamentos, conheço o trabalho dos companheiros e companheiras do MST. Eu nunca vi ninguém usando outra arma que não fosse a enxada, a pá, o ancinho e a sua vontade de trabalhar e produzir na terra. O MST é um movimento pacífico que ajuda o Brasil a produzir alimentos que acabam parando na mesa de todos os brasileiros e brasileiras. Outra mentira, não produz. Outra mentira. Eu acredito que Alexis esteja se referindo a um outro movimento que não é o MST, no interior de São Paulo, que é ligado a José Rainha e que sofreu aí algumas notícias, mas em apuração ainda, algumas acusações, sim, no âmbito criminal, mas não ligados ao MST. Quando falou do interior de São Paulo, correto, Alexis? Só para a gente encerrar o nosso debate. Mas eu estou falando, concordo, também tem esse movimento José Rainha, que é outro também que já foi preso N vezes, mas eu estou falando dos movimentos que aconteceram na Bahia, destruíram toda uma fazenda de colonos japoneses extremamente produtiva, de forma violenta, passaram o trator por cima, destruíram absolutamente tudo. E arma branca também é arma, viu? Não estou falando só arma de fogo não, tá?